Gente, Atlético joga bem, né, velho? E bom time, né? Mais do Bom que jogar time. bem, tem bons valores ali. Fez um trabalho muito bom contra o Cruzeiro. A mudança do Rodrigo Santana no intervalo, trocando o lado dos atacantes, né? Trocando o lado dos atacantes e colocando o Alisson mais à frente para pressionar ali a saída do Cruzeiro, foi muito efetivo. O Atlético jogou melhor do que o Cruzeiro, para mim, mereceu ganhar o jogo. E poderia ter ganhado o jogo, teve chance para isso. Rafael Cabral fez uma boa partida. E o Cruzeiro com muita dificuldade de novo, né? Muita dificuldade de novo, mesmo nos momentos em que teve ali algum controle do jogo e tudo, e que foi superior ao Atlético. Muita dificuldade de novo para criar oportunidade, né? O Cruzeiro não gera chance de gol para os seus atacantes. O Dineno dessa vez não teve, acho que nenhuma oportunidade para finalizar mesmo, ao longo dos 90 minutos. E dificuldade para se defender, né? Aquele time que se defendia bem no ano passado, pelo menos nesse início de ano, mudou um pouco. Será que Gilberto mandou mensagem na pro verdade, Dineno? não, Era o Dineno- disso que eu tava falando, entendeu? O Dineno teve uma que o Arthur Gomes faz uma jogada pela esquerda, ele ameaça o chute, vai pra linha de fundo e um passe rápido, que ele chapa, ele entra chapando verdade, assim. verdade. Foi talvez a melhor chance dele no jogo. E talvez a única. E a única, talvez a única. Sabe o que tá acontecendo com o Cruzeiro, Tonton? Ah. Aquilo que já era um temor que eu tinha, principalmente quando anunciaram o Larcamon. Porque a principal característica dos times do Larcamon, quando ataca, é abusar dos lados, né? O Cruzeiro tem jogado muito pelos lados do campo. Isso faz com que a equipe se esqueça que tem um jogo no centro, velho. O Cruzeiro praticamente não desenvolve o jogo pelo centro. E isso, em loco, no campo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso pela TV, em alguns momentos tinham 5 jogadores do Atlético no meio campo e nenhum do Cruzeiro. Isso chegava a ser assustador. O Cruzeiro praticamente só tinha o Ian Lucas e o Lucas Silva, mas eles normalmente abriam muito e deixavam espaço no meio, em que, por exemplo, o Fumaça fazia uma fumaça pelo meio campo. Bom jogador, hein? Joga bem. Saiu joga bem. machucado, Bem saiu jogado. machucado. Joga bem. De novo. Então o Cruzeiro, em muitos dos momentos do jogo, ele perdeu o meio campo. E aí acontece o que o Gris falou. O Cruzeiro ele tem uma dificuldade de organizar o seu setor ofensivo, porque ele vive tentando o jogo pelo lado. E é só jogo pelo lado. E aí fica muito fácil para marcação, que o jogo do Cruzeiro, esse sistema de jogo que o Cruzeiro tem feito, se torna completamente previsível, cara. E isso atrapalha demais. E eu vou falar um negócio pros senhores, tá? Se não é o Matheus Pereira, que é o jogadorzinho diferente do Cruzeiro, é o atleta diferente, é a referência técnica do Cruzeiro, o Cruzeiro ia passar muito mais apuros do que tá passando. Porque ele gera muito mais essa organização ofensiva para a equipe celeste. E outro detalhe que é importantíssimo citar, importantíssimo, o Larcamon matou o Marlon. Matou. Falamos isso aqui. Matou. Já era uma suspeita nossa No primeiro jogo no já, primeiro né? jogo, né? Mas se tratando do primeiro jogo, você É já uma tem pena, né, cara? um pouco de mais de paciência e tal. Mas o Larcamon, ele matou o Marlon. Os E é uma jogadores pena. destaques do Cruzeiro na temporada passada. Sem dúvida, né? e é uma pena. E no jogo ele ainda faz 2 ou 3 ultrapassagens que ele percorre, porque ele sai lá sai da lá de zaga trás. praticamente, né? E percorre 50, 60 metros, e as 2 ou 3, não lembro exatamente quantas foram, o Arthur Ele foi por dentro. vai por Ele vai dentro por e dentro. não acha o passe no Marlon. Aí depois dali o cara E acaba... na transmissão... Não vai mais. O cara não vai mais, E na é. transmissão isso foi tão latente que numa dessas ultrapassagens que o Marlon faz, que são raríssimas, o Adroaldo estava à frente dele, meio que captou ele esbravejando, xingando todo mundo. É claro que uma jogada ou outra, a melhor opção não é o passe, mas quando o cara percorre, no futebol tem essa máxima, né? Pô, quem pede tem a preferência, quem passa tem a preferência, e o cara percorre tanto, pelo menos das 3, uma você tem que achar, ainda mais nessa questão do Marlon. Então eu concordo com o Cabido, assim, não dá pra afirmar que já matou o Marlon, né? E ele foi perguntado sobre isso na coletiva. Sim. E ele fala que é uma questão de adaptação, que ele acha que o Marlon pode render muito dessa forma. Ele até usou um termo de stopper, é um termo antigo, que é o zagueiro, quando você joga com 3 zagueiros, é o zagueiro que joga pelos lados, né? Você tem o do meio, que antigamente era o líbero, e os stoppers. Ele usa essa expressão antiga. E ele acha que o Marlon pode ser esse cara durante o campeonato. Mas eu acho que o Cruzeiro perde muito quando você tem um cara que ofensivamente pode entregar tão longe do gol adversário. São sabe? as características do jogador, sabe? O Marlon, ele tem uma propensão ofensiva que é interessante.
que o Cruzeiro gosta. O William também tem essa propensão ofensiva. Na Europa a gente já tá vendo os laterais virando zagueiros, né? A Juventus já tá assim com o Alexandre, Os com dois brasileiros, com o Danilo. No Manchester City a gente tem um exemplo claro, por exemplo, do Walker. Mas, cara, o Marlon, ele é um ótimo apoiador. É um pecado, Mas uma outra, tudo é muito cedo, né? A gente vai especulando algumas coisas. Mas dentro do que entregaram os volantes no time do Cruzeiro até agora, o Japa não pode ser reserva. O Japa não pode ser reserva. Mas você vai tirar o Lucas Silva ou Intocável? Cara, eu sou um cara que gosto do futebol do Lucas Silva. Vai tirar o Intocável? Não é assim que funciona. Eu sou um cara que já defendi ele aqui ano passado, quando ele chegou. Pra mim, ele foi o melhor em campo em 10 partidas, talvez. Mas ele tá sofrendo fisicamente, com esquema, ele tá jogando quase como um primeiro volante. Ele tá sofrendo nesse início. É muito cedo pra falar. Pode ser que ele vai desenvolver um pouquinho. Foi perguntado também sobre isso. E o Lacamão falou assim, não vejo o Lucas Silva jogando de costa. Jogando como o Matheus. Nós temos a sonora, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o Lucas Silva. Mas o Japa, nesse pouco espaço de tempo, ele entregou mais que o Ian e do que o Lucas Silva. Não tem problema nenhum em afirmar isso. O momento é dele, né? E chama a atenção também a dificuldade de elenco, né, Tom? Tá certo que ali, principalmente no setor ofensivo, né, tem os problemas de lesões, né? O Wesley tá fora, o Gabriel Veron se machucou e tudo. O Matheus Vital ainda tá fora por lesão. São 3 jogadores que aumentam o nível, né? Os 3 aumentam o nível em relação ao que tem. Mas chama a atenção que, assim, tá perdendo o jogo, tá atrás, precisa mexer alguma coisa e não tem opção, né? Tem ali o Rafa Silva, que acho que é um jogador que pode ajudar ao longo da temporada, mas pouquíssima opção, né? Não tá tendo papagaio também, né? Tá tendo muita lesão ali na frente, tá tendo essa dificuldade. Mas a verdade é que nesse momento o elenco do Larcamon, ele é curto, né? Muito curto, né? Muito curto, com muito garoto, sem muita boa opção pra mexer, pra tentar algo diferente, e ele tá indo meio que na conta do chá mesmo, né? É um início de trabalho difícil, e esse clássico já no início pra ele, acho que é a pior notícia que ele poderia ter, né? Porque você começa fazendo um jogo difícil, duro contra o Vila, você empata contra o Atlético jogando pior do que o Atlético, aí você tem um clássico contra o Atlético. Ele deu uma resmungada na coletiva também, porque é muito cedo, né? Ele reclama dessa questão de ser mas aí cedo, faz né? parte do campeonato, né? Podia ser depois do Carnaval, né, gente? Ô, Gris, você falou do setor defensivo do Cruzeiro, caiu de rendimento? Eu acho que tem sido mais vulnerável. Acho que principalmente, acho que a ideia do Larcamon de ter ali os laterais como o Marlon como um terceiro zagueiro, né, e dando muita liberdade pro William, quando o Cruzeiro perde a bola ainda tá demorando para encaixar. O William tem que percorrer uma distância muito grande para retornar para lateral, e o Marlon também às vezes tem que percorrer uma distância muito grande para chegar do lado, né? Acho até que contra o Vila melhorou um pouquinho no primeiro jogo, contra o Atlético melhorou um pouquinho. No jogo contra o Vila, a defesa do Cruzeiro estava muito espaçada, muita distância entre um jogador e outro ali na linha defensiva. Acho que nesse jogo já melhorou um pouquinho, já compactou um pouco melhor. Essa bola já não entrou por dentro ali tantas vezes. Mas ainda acho que são ajustes que o Larcamon vai precisar fazer. As linhas estão mais próximas mesmo, isso é claro. Então, no estádio dá pra ver bem, talvez você pode falar isso. O que deu pra perceber contra o Vila é que os zagueiros estavam muito distantes dos volantes. Isso. A bola entrava muito, muito grande, nas costas dos volantes. E isso. No campo você percebe isso melhor. Como exemplo, o time do Cauã faz isso com muita perfeição. As linhas estarem próximas. O time está atacando, os zagueiros estão próximos aos volantes, já para uma possível perda de bola. Sim. Contra o Vila, o Cruzeiro deu muito espaço. Contra o Atlético deu menos, mas ainda deu. Mas isso foi corrigido. Quer dizer, corrigido assim, né? É uma tentativa de correção que fluiu melhor. Mas mesmo assim, ainda sobrou espaço nas costas dos volantes.